E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista de esportes americanos. Antes de tudo, sei que é chato, mas tem que sempre lembrar para vocês. Se você não é inscrito, se é a primeira vez que você está aqui, eu vou pedir para você se inscrever aqui no meu canal, deixar o seu like nesse vídeo e em outros vídeos que você vê aqui, compartilhar esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas. Estamos falando de futebol americano aqui do Brasil, então a gente tem que sempre estar apresentando para as pessoas, furar a nossa bolha do FABR. Então se você puder fazer isso, me ajuda pra caramba. Lembrando também que você pode me seguir em outras redes sociais, principalmente no Twitter e lá no Instagram, onde tem conteúdos praticamente diários de futebol americano, beisebol, basquete e muito mais. Bom, hoje nós vamos falar de todos os jogos que aconteceram nesse último final de semana do FABR, incluindo, começando pelo jogo da Seleção Brasileira Feminina, que venceu seu primeiro jogo da história da modalidade de futebol americano equipado, a Brasil Onças, venceu por 10-6 a Seleção Americana, a AFE USA All-Stars, que é um selecionado ali das melhores jogadoras da liga. Foi um grande jogo, tive a honra de narrar essa partida para o estádio, foi uma sensação maravilhosa. Agradeço a todo mundo que estava lá também, que fez parte da sua festa, que contribuiu também com um quilo de alimento não perecível para ajudar ONGs da cidade de São Bernardo do Campo, a Prefeitura de São Bernardo também, que fez ali de tudo durante a semana para ajudar a Confederação Brasileira. E sobre o jogo, gente, eu falo que o que acontecesse seria mágico para a seleção feminina e foi ainda mais elas vencerem o jogo da forma que venceram. Um primeiro drive muito bom, terminando com um field goal. Achei que tinha caído, vamos lá. O primeiro drive ali foi muito bom, teve um field goal da Cris, se eu não estou enganado, a camisa 28, ou da Pri, na verdade, camisa 28, os primeiros pontos da história do futebol americano. O jogo foi muito prejudicado pela chuva, eu acho que prejudicou até mais o Brasil do que a seleção americana, que claramente tinha um time mais pesado, apesar de não serem jogadoras muito altas, foi até uma coisa que eu reparei, não tinha nenhuma jogadora ali com 1,80 na seleção americana, mas mesmo assim era um time muito físico. Tinha a running back, a Tank, que inclusive eu gravei uma entrevista com ela que tá lá no Instagram para quem ainda não conferiu, onde ela falou inclusive que elas querem uma revanche. Eu achei isso muito, muito legal, e foi um jogo muito bom. O backfield do Brasil funcionou muito bem, a Hudson foi a titular, mas a Sara entrou bastante, eu também gostei, porque são estilos que eu acho um pouco diferentes, e as duas conseguiram ter momentos. Sol comandou o ataque no primeiro tempo, a Esther no segundo. A chuva acabou atrapalhando mais o Brasil, eu acho, inclusive ali um pouco dos snaps, principalmente no segundo tempo. Mas assim, eu acho que o Felipe também falou isso, uma coisa que afetaria, independente se é feminino ou masculino, a chuva afeta e atrapalha todo mundo. Algumas anotações que eu tenho aqui do jogo, a defesa do Brasil jogou muito, muito bem, não permitiu nenhuma conversão de terceira descida para a seleção americana. Foram 8 tentativas, nenhuma conversão. Isso mostra todo o trabalho que a defesa fez também durante todo o jogo. O touchdown aconteceu numa situação de campo curto, mais uma vez, contra um time muito físico, que conseguiu empurrar a goela abaixo um touchdown, mas não permitindo conversão de terceira descida. O Brasil muito disciplinado no jogo, vale a gente falar isso, menos de 5 faltas da seleção brasileira, seleção americana com quase mais de 70 jardas de falta no jogo inteiro. Então eu acho que isso mostra muito também da disciplina que as meninas tiveram durante todo o jogo e foram coroadas com um 10-6 muito legal, um jogo muito bom. Para quem ainda não pôde conferir, tá nas redes sociais da CBFA o jogo completo, FABR Highlights já tem ali os melhores momentos, tem o touchdown da Lara também, que já tá rodando aí até na NFL Brasil, e foi muito legal estar lá, muito bom ter essa experiência. E agora a gente tem que dar continuidade para essa seleção, vai ter o training camp em novembro, como o head coach o Negreiros falou em entrevista comigo. Outras jogadoras que eles querem ver também, nessa mudança talvez de ciclo, mudança de jogadoras que podem aparecer ou não nas próximas convocações, jogadoras novas que podem ter oportunidade. E é muito importante também que mais times apareçam, que mais jogadoras apareçam, para que a gente possa ver outros nomes na seleção brasileira e mais times disputando, mais competições, mais janelas para que as mulheres possam estar presentes também no futebol americano. Indo agora para o nosso campeonato mineiro de futebol americano, tivemos aí a segunda semana do campeonato organizado pela FENFA. O jogo dessa semana não foi transmitido, mas teve a filmagem da partida, então eu vou poder falar com propriedade da vitória do Juiz de Fora Imperadores, 42-0 contra a equipe do Pouso Alegre. Me surpreendeu sim a disparidade, eu achava que o Juiz de Fora era favorito, mas o ataque da equipe de Pouso Alegre me decepcionou bastante. Eu entendo que
você tem mudanças, como eu falei, perdeu jogadores para a equipe do Indians, então você tem que reorganizar o ataque, reorganizar muita coisa, mas um jogo terrestre com pouca criatividade, na primeira campanha você forçando um passe longo sendo interceptado e você não conseguindo marchar. Eu acho que no final do primeiro tempo teve ali uma campanha onde conseguiu correr um pouquinho mais, encaixar algumas coisas, mas no geral um jogo dominado pela equipe do Imperadores. É uma das equipes que eu mais gosto de ver ofensivamente quando a gente fala em correr com a bola, seja com o Godin, seja com os outros running backs que tem ali no elenco. É um time que corre bem, sabe usar muito bem seus fullbacks, sabe movimentar todo mundo muito bem para correr com a bola. E a gente viu ali um jogo aéreo que não é o principal desse ataque, mas que conseguiu ali, teve um passe para touchdown, conseguiu mover as correntes em alguns momentos, ainda vai ter que lapidar um pouco mais, é claro, mas fez um grande jogo, correu muito bem com a bola e defensivamente não tem o que falar. Interceptação na primeira campanha, não deu espaço para a equipe de Pouso Alegre jogar em nenhum momento, não deu ar, vamos dizer assim, para o time de Pouso Alegre respirar. E eu acho que foi um jogo muito bom e muito importante também para a equipe de Juiz de Fora, atual campeão da D2, deve vir para a D1 do Brasileirão esse ano, já começar com o pé direito. Lembrando sempre, né, gente, anotaçõezinhas aqui, né, vou olhar um pouquinho para baixo também. Vamos falar agora do Campeonato Gaúcho, né, que teve a sua abertura nesse último final de semana, 2 jogos marcaram, né, os favoritos venceram, começando pelo jogo do Santa Maria Soldiers 49, equipe do Bulls 7. A defesa da equipe de Santa Maria começando muito bem, forçando 2 turnovers nas primeiras 2 campanhas, foram 5 turnovers ao todo durante o jogo, né? Algumas outras anotações aqui, né? O Felipe, o wide receiver camisa 18 com 2 touchdowns, o Danilo, como sempre, operando muito bem esse ataque da equipe dos Soldiers, que controla bem a partida, a verdade é essa. Eu acho que a gente fica até sem muito o que falar, porque a equipe dos Soldiers fez o que a gente imaginava, a equipe do Bulls não conseguiu corresponder à altura, né? Teve um touchdown no jogo, né? Mas no grande plano geral a equipe de Santa Maria jogou bem, no segundo tempo rodou todo mundo, né? Ainda conseguiu um touchdown no finalzinho do jogo, então eu acho que a equipe de Santa Maria começa muito bem, né? Como a gente sabe, né? O time teve algumas mudanças ali na comissão e tudo mais, mas conseguiu jogar muito bem e eu acho que isso foi o que importou no final das contas, né? Um jogo bom, um jogo tranquilo, um jogo sólido, né? E só uma curiosidade, né, que no jogo ali a gente teve uma falta meio esquisita, que parecia ser um offside, que a arbitragem simplesmente parou no meio da jogada, mas é uma coisa que eu até conversei com o Cohen, né, que é especialista em arbitragem, mandei para ele esse lance e comecei a mandar mais coisas para ele até agora quando a gente vê alguma coisa de arbitragem. Passando para outro jogo, o jogo da equipe do Pumpkins venceu por 34-6 o Carlos Barbosa Chimangos. Era um jogo que eu estava curioso, achava que o Pumpkins era favorito, mas a equipe do Chimangos não conseguiu fazer o que tem de melhor, que é correr com a bola com qualidade. Assim como eu falei de Juiz de Fora agora há pouco, é um time que é run first, que corre primeiro para passar depois. E eu acho que quando você sai desse teu plano, obviamente você vê ali algumas fraquezas do seu ataque sendo expostas. A equipe do Pumpkins fez um bom trabalho, né? Conseguiu controlar muito bem. O próprio touchdown da equipe do Carlos Barbosa não veio do ataque, veio de uma interceptação retornada para touchdown. Quer dizer, veio de uma interceptação que deixou o ataque ali na cara do gol e o ataque teve ali que marchar poucas jardas para conseguir. Então um touchdown aí muito mais meritado até para a própria defesa. Mas a equipe do Pumpkins é uma equipe experiente, é uma equipe muito boa, né? Eu fiz algumas anotações aqui, né? O Pietro, o quarterback, é um cara que eu gostei bastante de ver, né, que tem um bom braço, se movimenta bem dentro do pocket, consegue esticar jogadas, consegue correr com a bola. Tem algumas situações ali que a gente chama de hero ball, né, que ele força um pouco mais, inclusive a interceptação eu acho que foi uma situação dessa. Mas nesse primeiro jogo da temporada eu acho que é muito disso também, você arriscar, você tentar, você trabalhar coisas diferentes. Gostei também do jogo terrestre, vi ali 2, 3 running backs diferentes conseguindo ser utilizados de diversas formas, não só correndo, mas recebendo passes também. Então eu acho que é uma boa experiência para o primeiro jogo. E a defesa em si, né, que eu falo, conseguiu anular o principal da equipe de Carlos Barbosa, que é correr com a bola, e tirou o time dessa zona de conforto, forçou o time a passar mais a bola e conseguiu controlar bem o jogo nas trincheiras, né? A OL fez um bom trabalho também, né? A OL da equipe do Pumpkins, para correr com a bola, para dar tempo para o Pietro também, quando ele tentou entrar no pocket, se esticar um pouco mais. E para a equipe do Chimangos, eu acho que é entender que vão ter jogos que você vai ter que jogar mais com o seu jogo aéreo, trabalhar mais isso nos treinos,
situações onde você não vai conseguir correr, que você vai ter que trabalhar situações de passe curto, usar mais o play action para tentar enganar a defesa adversária, mas eu acho que realmente foi um primeiro jogo que eu esperava um pouquinho mais, mas a gente também tem que lembrar que é o primeiro jogo da temporada, né? Então deve ter jogadores novos no elenco, algumas mudanças ali que o sistema deve ter, você acaba tendo realmente que sofrer nos primeiros jogos, né? E pro caso da equipe dos Chimangos, esse sofrimento veio com uma derrota. Indo agora para o Campeonato Paranaense, né, tivemos 2 jogos, né, o Campeonato Paranaense também estreou nesse último final de semana, começando com o jogo da equipe do Crocodiles contra o Maringá Pirates, 60-0. Eu falei no vídeo de prévia que era pra gente ver se esse time de Curitiba ia voltar com uma ressaca. Isso não aconteceu, o time veio com o pé na porta, no ataque, na defesa, realmente veio com vontade de ganhar, né? E eu acho que esse já é um ótimo recado para o 2023 do Croco. 60-0 é um placar formidável, Special Teams jogando muito bem, defesa jogando de forma fenomenal, né? Como a gente viu aqui, teve TD defensivo, interceptação, o ataque já com muito ritmo, o Lucas Mendes fazendo uma partida boa, né? A gente falou que ia ser interessante ver esse garoto no comando desse ataque. Teve um passe ou outro ali que foi perigoso, quase foi interceptado, que não saiu tão bom, mas foi como eu falei, é bom você ter esse elenco de veteranos ao redor para você conseguir realmente distribuir o jogo, não deixar ele tão sobrecarregado. Tanto que no segundo tempo o time mudou tudo, né? Entrou o Professor X, que era da equipe do Guardian Saints e veio agora para o Croco para ser esse reserva do Lucas Mendes no primeiro semestre. Bernardo fez um jogo bom, Atos fez um jogo muito bom, né? Aquele touchdown onde ele trucida o defensor da equipe do Pirates, né? E assim, gostei muito do jogo. O Pirates infelizmente acabou tendo que encarar esse Croco que veio com muita vontade. Rodou ali com 2 quarterbacks e acabou não conseguindo encaixar, né? Nem o Matheus, nem o Neri. Inclusive agradecer ao Valdo que me passou alguns nomes ali que eu não conhecia das equipes do Paraná. E realmente encarou o time mais forte do campeonato, né? Então você acaba tendo que, já logo na primeira rodada, voltar para casa e anotar muita coisa de errado. O único bom é que você pegou provavelmente o nível mais alto logo de cara. Então você já vai ver exatamente onde você tem que melhorar, tudo que você tem que trabalhar dos dois lados da bola, né? Porque não foi só o ataque, não foi só a defesa, não foi só o special team, foram as 3 fases da equipe do Pirates que não funcionaram, né? Então o time volta para essa próxima rodada agora já entendendo muita coisa que deu errado e que vai ter que trabalhar. Indo para o outro jogo, né? A equipe do Londrina Bristol Becks venceu a equipe do Cascavel Olímpias por 14-7, um jogo muito parelho, mas ao mesmo tempo que os dois ataques não jogaram bem, as defesas fizeram um ótimo trabalho, mas muitas faltas também. Minha primeira anotação para esse jogo é muitas faltas. A equipe do Bristol Becks, vou aqui anotações. O Alan, né, que foi o quarterback, a gente viu que ele tem força no braço, mas tem que calibrar mais uma vez, primeiro jogo da temporada, tem que estar mais em sintonia ali com seus recebedores. A equipe do Cascavel conseguiu um touchdown ali num passe raro, né, vamos dizer assim, né, que saiu numa grande jogada do Pedro Henrique, que é o quarterback. A defesa do Olympians eu gostei bastante, teve ali muitos tackles for loss, acho que chegou ali até próximo de 10, mas foi um jogo muito parelho, muito apertado e com muitas faltas, e que no final das contas, pelo que eu vi aqui, né, o time de Londrina conseguiu mais porque teve um pouco menos de erro, né? Conseguiu correr muito bem com um quarterback sneak que funciona muito antes do jogo. Venceu por 14-7, mas para as duas equipes eu acho que foi uma estreia para você ver mais negativos do que positivos e coisas que você vai ter que trabalhar. E para a equipe de Londrina é aquilo, né? Você errou, mas pelo menos você saiu com a vitória mesmo ali, com muitos rinhos, muitas faltas. E a equipe do Cascavel aí volta nesse primeiro jogo com uma derrota, mas também sabendo que poderia ter ganhado se tivesse ali uma ou duas coisinhas mais ajeitadas, se o Pedro Henrique tivesse tido um pouco mais de ritmo com esse ataque, se mais coisinhas tivessem funcionado. Mas o 14-7 mostra muito equilíbrio nesse jogo. Para a gente fechar os nossos jogos de hoje, vamos falar da SPFL. 2 jogos marcados esse final de semana, né? A gente teve o jogo entre a equipe do Guarulhos Rhinos e a equipe do Vikings, 41-0 para a equipe do Rhinos. O jogo que eu narrei, inclusive, lá no YouTube da SPFL, para quem quiser conferir. Um jogo que a equipe do Vikings fez o que pôde defensivamente no primeiro tempo, né? O placar pode enganar, mas conseguiu no começo do jogo ali parar a equipe do Rhinos em alguns momentos.
mas quando o seu ataque não dá ritmo, quando o seu ataque sofre 2 interceptações no primeiro tempo, quando os seus special teams em uma campanha entregam um touchdown, numa segunda você tenta fazer uma trick play que já coloca o ataque adversário na cara do gol. A defesa obviamente vai cansar, mas eu acho que fica aí uns parabéns porque não permitiu muitas jardas terrestres para a equipe do Rhinos. Claro que o fator do campo eu acho que atrapalhou bastante o Quinho, né, que foi o principal running back, mas também afeta os dois lados. A defesa da equipe do Rhinos sai zerada jogando muito bem, uma boa partida do Viegas, se eu não estou enganado, o cornerback que teve 2 interceptações e um touchdown nos special teams. O ataque da equipe do Rhinos eu senti um pouquinho de engasgar no começo do jogo, mas é normal. Os próprios o Catulo e o André falaram sobre a importância de o time criar ritmo, não olhar tanto para o placar. Toquinho fez uma estreia muito boa, né? Jogador que veio do São José Jets, 3 touchdowns na sua estreia. O camisa 84 da equipe do Rhinos, que me fugiu agora o nome dele, que estava na equipe da Série Prata no passado, veio para o time principal, já teve touchdown nesse primeiro jogo. E assim, algumas outras adições ali, a volta do Cop para essa defesa do Rhinos, eu acho que vai ser muito importante para o decorrer da competição. E para a equipe do Vikings, assim como eu falei do Avengers na outra semana, sentiu o baque da série Diamante, acabou pegando ali um dos 2 favoritos em primeiro momento, então acabou sofrendo ali logo de cara, como eu falei do Pirates contra o Croco, pegou uma equipe aí que vai estar brigando pelo título logo na primeira rodada, então você já pega muita coisa que você fez de errado e que você vai ter que trabalhar. O outro jogo, o jogo da tarde, que aconteceu lá em Ribeirão Preto, a gente teve a vitória do Moura Lacerda Dragons, 42-6 contra a equipe do Guarani Indians. Jogo que não me surpreendeu a vitória, mas me surpreendeu o desenvolvimento desse jogo. Achei que a equipe do Indians ia entregar um pouco mais, ia ser uma equipe mais competitiva, mas acabou que a gente viu muito do que a gente viu ano passado já. O Elias tendo que se virar muito porque o OL não deu tempo, os running backs aparecendo mais como recebedores do que correndo propriamente com a bola. E na equipe do Dragons a gente viu, acho que o que a gente esperava, né? Uma equipe que corre muito bem com a bola, o Renatinho muito equilibrado durante o jogo, se eu não me engano foram 11 passes tentados e ele completou 10. Então, um jogo muito bom do camisa número 3, que esse ano assume de vez a posição de quarterback. O backfield com o Marville e o Tortorello, 2 bons nomes. E corpo de recebedores que tem Klaus, que tem Heron, que tem Fumaça, que foi o principal recebedor em jardas nesse jogo. Tem o René também como tight end, tem Lisandro. Então é um ataque muito bom. E a defesa, boa parte do jogo fez um bom trabalho. A secundária se atrapalhou em alguns momentos, mas é normal no sentido de que foram situações que o Elias acabou ganhando um pouco mais de tempo e o recebedor acaba conseguindo improvisar para ganhar espaço. Mas é aquilo que eu falo da defesa do Dragons, né? Contra o Indians não vai talvez fazer falta, mas você tem que trabalhar para que isso não aconteça em outros jogos contra Rhinos, Vailers, né, e outras equipes que talvez tenham ali times recebedores que consigam improvisar durante o jogo, né? Então, mas no resumo geral, uma boa vitória do Dragons, estreou em casa, estreou bem, com vitória e entra aí, né, como a gente já esperava, como um dos times que vai ser candidato ao título em 2023. Bom, pessoal, mais um vídeo é esse, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você ainda não está inscrito, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar esse conteúdo para que ele chegue até outras pessoas. É difícil fazer esse vídeo completo aqui, falando de todos os jogos, falando um pouquinho de cada um deles, mas como eu até falei para algumas pessoas da imprensa e tudo mais, esse ano eu quero tentar falar mais nacionalmente do futebol americano, não só de São Paulo. Claro que São Paulo, por eu estar aqui, por eu estar presente em muitos jogos, eu posso falar com mais propriedade. Então eu sempre falo, se eu errar algum nome, se tiver alguma coisa que vocês acham que está muito fora do que eu estou falando, pode deixar nos comentários, me manda no Instagram, não tem problema nenhum. Vamos bater um papo, porque como eu falo, o importante é a gente furar a bolha, o importante é a gente mostrar o FABR para mais e mais pessoas, beleza? Tamo junto e até a próxima!